Seu filho adolescente ou seu aluno adolescente torce o nariz para a leitura? O que pode ser feito para melhorar isso? Eu sou Arlete Caramuza Nicolete, esse é o nosso canal e se você ainda não se inscreveu, corre lá, ativa o sininho para as notificações, se inscreva, nos acompanhe nas redes sociais que tem muita coisa bacana por aqui. Então, vamos lá! Se eles torcem o nariz, e o que é super comum, vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar. Bem, é muito difícil que se a gente chegar com um livro para um adolescente que está no seu smartphone e falarmos assim, troca o smartphone por um livro, raramente a gente vai conseguir isso dessa forma. Se você tem filho adolescente ou aluno, você sabe bem o que é isso. Eu vou contar uma história muito rápida que eu me lembro da minha adolescência. Foi solicitado para que a gente lesse um livro que é muito famoso, chamado Olhai os Lírios do Campo. E era um livro muito grosso e eu detestei aquele livro logo que eu vi. Eu não tinha nem lido e nem sabia do que se tratava. Na verdade, eu queria estar lendo um romance da Sabrina. Eu sei que se você for nova, você não vai saber nem o que é isso. Mas eram umas coleções de romances açucarados que tinha em bancas de revista, que eram várias séries. Tinha Sabrina, tinha Júlia, tinha Bianca, eram vários nomes. E eram sempre romances meio que impossíveis, ou de príncipes encantados, ou daqueles homens gregos maravilhosos, e eu estava naquela fase. E a minha professora pediu para ler o livro Olhai os Lírios do Campo. Gente, eu quis morrer, porque durante muitos dias eu passei lendo aquele livro. Eu nem curti a história, não me lembro de ter pego esse livro para ler durante a minha adolescência, nem a minha juventude, porque eu olhava para aquele livro e é um livro maravilhoso. E eu tinha raiva, porque ele tinha me tirado o prazer naquele momento de ler aqueles livros que eu gostava de ler. Bom, então é importante que enquanto professor, nós formos orientar os nossos alunos numa leitura didática, por exemplo, que é necessário, ou que você está trabalhando para leitura de vestibular, ou qualquer que seja esse objetivo seu daquela leitura, né, em relação àqueles alunos, é importante que você traga aquele livro para a sala de aula e incentive. E conte trechos ou fale um pouco daquela leitura, do que vai ser encontrado ali. Porque se o aluno já não gosta de ler e você chega e simplesmente fala que ele está na lista dos livros que devem ser lidos no vestibular ou na lista dos livros que você preparou para avaliação, é bem possível que eles não tenham nenhum interesse em relação àquela leitura ou àquele título que você solicitou. E a mesma coisa em casa. Se a mãe comprou o livro e fala, você não leu o livro tal ainda, estava lá na lista, você nem começou a ler, o livro nem foi aberto, provavelmente esse adolescente não vai querer ler aquele livro. E hoje, é claro que ele vai procurar um resumo ou vai procurar alguém lendo aquele livro. A gente tem vários podcasts de leituras, então é muito provável que ele encontre esse caminho para não ler aquele livro que foi indicado. É possível que esse aluno faça todas as avaliações sem ter lido nenhum livro. Mas, e o que tem? Você pode me perguntar. Ao entrar no mundo da leitura, esse adolescente vai ampliar o seu vocabulário, vai ampliar as possibilidades também de uma boa redação depois, por exemplo. Então é muito importante que esse trabalho seja feito com muito critério. Algumas dicas podem ajudar a despertar o interesse pela leitura na adolescência. Então, a primeira coisa é não se opor aos livros que eles se interessam. Há uma oferta muito ampla de literatura juvenil, que mesmo que não entre para a história das obras imprescindíveis no vestibular, por exemplo, ou que sejam os grandes clássicos, esses livros eles foram pensados para agradar os adolescentes. Então, a leitura desses livros
Mesmo que não sejam esses livros que nós gostaríamos que eles lessem, é importante. Isso aguça a curiosidade. Não devemos criticar a decisão dos nossos filhos ou de nossos alunos de ler algo que nós não temos interesse, ou que a gente fique provocando para ler algo que nós gostaríamos de ler ou gostamos de ter lido. Por quê? Porque os tempos mudaram, as literaturas mudaram, os interesses mudaram. Os clássicos serão sempre os clássicos, mas também é importante que eles leiam o que eles tiverem vontade de ler. Uma outra forma é incentivar as histórias em quadrinhos. Isso é para todas as idades. A gente vê aí muitos adultos que leem histórias em quadrinhos e é tão gostoso. Então esse é um ótimo começo. Para os adolescentes que leem pouco, uma boa porta de entrada são essas histórias em quadrinhos. A produção é variada, desde super-heróis, a gírias, a histórias de adolescente, e vai permitir encontrar um material bem amplo e interessante. Esses nossos adolescentes de hoje são nascidos de uma cultura audiovisual e eles provavelmente se atrairão por esse formato de histórias e a partir dele eles passarão a se interessar também por outras obras, por exemplo. Tem vários exemplos de podcasts interessantíssimos de histórias e sem, é claro, precisar deixar de lado as histórias em quadrinho, por exemplo. Sugira livros relacionados a filmes ou séries que estão em alta e que eles estejam assistindo. Tente livros também no formato digital. Tem várias plataformas que oferecem isso gratuitamente hoje. E se os seus filhos passam boa parte do tempo junto a dispositivos digitais, será mais provável que eles se interessem por esse tipo de livro. Recomende determinados títulos, determinadas leituras, mas nunca imponha. O livro, por exemplo, que teve maior sucesso na nossa época ou na sua época, provavelmente não é o livro que tem sucesso agora. Bom, andar pelas modas e pelos gostos da leitura nem sempre é aquilo que a gente deseja, mas é um começo. Então, o mais importante de tudo é que eles leiam. Se você gostou, compartilhe, ative o sininho para receber as nossas notificações e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Até a próxima! Correto.